Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no assunto de NAT, então hoje a gente vai dar um foco em DNAT, ou seja, Destination Address Translation. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, meu nome é Matheus, esse é o canal Sec Infra. Aqui a gente fala sobre segurança e infraestrutura com foco grande em produtos Fortinet. Então vamos lá. Então pessoal, para nos ajudar, eu fiz aqui um PowerPoint, assim como na nossa aula de CerciNat. Então o começo é exatamente igual, tá? Então, só para relembrar, né, o que é o NAT, né? É o método de tradução de endereço de IP. Se as portas também tiverem traduzidas, ele é chamado de PAT, né, Port Address Translation. E qual que é os benefícios, né? O endereço real é oculto das redes externas, contribui para o não esgotamento de endereços IPs públicos, uma flexibilidade de endereçamento de redes privadas. Então, os tipos de NAT, né? A gente tem o SNAT, que a gente já falou na aula anterior, o link está aqui na descrição, e temos o DNAT, que é o que a gente vai falar hoje, né? Então, ele traduz IP e porta de destino, e é necessário um objeto VIP na Firewall Policy aqui no FortiGate. No Central NAT não é necessário o VIP. Além disso, a gente tem NAT64 e NAT46, né? Que é tradução de IPv6 para IPv4 e vice-versa, e NAT66, que é NAT entre redes IPv6. Então, DNATs e VIPs, né? Então, o DNAT no FortiGate ele é chamado de VIP, Virtual IP. O tipo padrão é um Static NAT. Então, a gente tem um mapeamento one-to-one, que ele se aplica tanto para DNAT quanto para SNAT. Então, no DNAT, ele vai usar o IP interno como IP de NAT, e o SNAT ele vai usar o IP externo como IP de NAT. A gente também pode, além de referenciar IPs, a gente pode referenciar objetos FQDN, né? Aqueles address do tipo FQDN. Então basta a gente trocar o tipo para FQDN. A gente também tem a opção de port forwarding. Então ela serve para quê? Para redirecionar o tráfego externo de um IP e porta específico para um endereço interno e porta. A gente pode então usar uma porta externa para uma porta diferente interna, ou pode ser a mesma também. E isso também a gente pode usar para várias portas, né? Com isso, a gente também vai conseguir utilizar o mesmo IP externo para diversos VIPs, ou seja, a gente pode usar para diversos serviços. Por exemplo, o mesmo IP externo eu posso utilizar para publicar um servidor web server HTTPS na internet, assim como eu posso usar para também gerenciar um servidor via SSH, posso utilizar para acessar um outro servidor HTTPS numa porta diferente, como uma 10443, por exemplo, e assim vai indo. Então, para a gente configurar um VIP, a gente vai em Policy Objects, Virtual IPs. Aqui a gente vai botar um nome, né? A gente pode botar um comentário, trocar a cor, né? Aqui na interface, a gente pode especificar qual interface que esse NAT vai se aplicar. Qual interface vai ser a interface de origem. Então, aqui a gente vai botar um IP externo e o mapeamento para o IP interno. Aqui embaixo a gente vai ter filtros, né? A gente pode usar tanto filtros de source address como filtros de serviço, né? Então, além da gente poder especificar na Firewall Policy uma source, a gente pode também bloquear isso no VIP. Eu não costumo utilizar, prefiro controlar tudo pela Firewall Policy, tá? Os services pode ser interessante, por exemplo, eu quero fazer um VIP que vai ser para HTTP e HTTPS. Em vez de eu fazer dois port forwarding, um para 80 e outro para 443, eu posso só usar o optional filters da HTTP e HTTPS. Aqui, para a gente utilizar o VIP, então, na nossa Firewall Policy, o destination vai ser o VIP que a gente criou aqui. Não é necessário habilitar NAT aqui depois, tá? Então, aqui a gente vai ter um exemplo de uma conexão de entrada. Então, notem que a gente tem aqui um VIP, que é da porta 100.100.103 para 192.168.0.10. A gente não está filtrando nada, nem fazendo port forwarding. Aqui na policy, a gente tem uma policy bem simples, então, internet para VIP, né? Então, a minha incoming interface é Virtual One Link, outgoing interface é Workstations. Geralmente não é para Workstations que a gente faz um VIP, né? Aqui eu só usei um exemplo que ficou mais fácil para mim. Pois na zona Workstations eu tenho VPC que usa menos recursos, né? Então, a minha source é all e o meu destino vai ser o VIP que eu criei aqui. Service aqui eu botei all, action accept, inspeção aqui eu deixei em flow mesmo, e o NAT não precisa estar habilitado. Então a gente vê que o pacote original que veio lá de um host externo, a origem está o 200.200.202, que é o IP desse host, o destino na 100.100.103, na porta 443. Quando ele chega aqui para o Firewall, ele vai fazer uma tradução usando o meu VIP
da 100.100.103 para 192.168.0.10, na 443 também, porque aqui a gente não tem nenhum port forwarding. Como a gente falou ali, o VIP ele também age como SNAT. Então, quando a gente tem essa política aqui de um IP externo para um IP interno, o Firewall entende que esse host interno ele tem que sair com esse IP também. Então, na conexão de saída, nesse exemplo, a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem uma policy simples aqui, com a origem a interface workstation, a minha interface de destino, o Virtual WAN Link, né, o SD-WAN, a minha source é o 192.168.0.10, destination all, e aqui a gente tem o firewall habilitado para usar a interface de saída aqui do nosso FortiGate, que no caso vai ser a porta 2 aqui, né, que aqui está exemplificada como WAN. E a gente pode ver que o IP que está configurado lá no nosso firewall é o 100.100.101. Porém, o nosso VIP é 100.100.103. Então, o que acontece? O nosso pacote original, que é a origem 192.168.0.10 para o DNS do Google, aqui, quando ele chega na internet, ele sai com a origem 100.100.103 por causa do nosso VIP. Isso só vai acontecer quando a gente utilizar essa interface, a port 2, porque a gente está especificando a interface. Aí tem um problema. Se a gente bota a interface N, qualquer saída ele vai utilizar esse mesmo IP aqui. Isso pode gerar alguns problemas. Então, para isso, eu fiz aqui um laboratório para exemplificar isso para vocês. Então, aqui no nosso laboratório, a gente vai ter o nosso virtual PC com aquele IP 192.168.0.10. A gente vai ter um FortiGate, que é a saída da internet dele é o 100.100.101. E aqui a gente vai ter uma VPN com esse FortiGate Partner. E a gente pode ver que a gente tem dois links, esse cara, então a gente tem duas VPNs com ele. Então a ideia aqui é exemplificar algo que eu vejo muito no meu dia a dia, que é o quê? A gente ter, às vezes, um DNAT para acessar um recurso específico de um cliente, e a gente tem duas VPNs para conectar com esse cliente, às vezes mais VPNs, 3, 4. Às vezes eu tenho alguns clientes que eles têm 9 VPNs entre duas unidades. E às vezes é necessário que tenha um DNAT específico porque tem algum conflito de IP. Então vou mostrar aqui as configurações para vocês. Então aqui no nosso FortiGate principal, o FortiGate matriz, a gente, como eu mostrei aqui, a gente tem o nosso IP de internet 100.100.101. A gente vai ter a nossa rede workstations, que é 192.168.0.1/24. Dentro dela a gente vai ter esse VPC 192.168.0.10. Beleza. A gente tem uma zona aqui com duas VPNs fechado com esse FortiGate Partner. Aqui a gente tem as rotas para a minha rede desse FortiGate Partner, que é 172.28.00/24. E a gente vai ter aqui então um VIP, e esse VIP é o quê? A gente tem aqui o external IP 172.16.2.3, que é esse IP aqui que eu estou usando para gerenciar esse meu host 192.168.0.10 quando eu estou lá no meu FortiGate Partner. Aqui, no caso, eu deixei optional filters só para ICMP, mas eu vou tirar isso aqui para a gente mostrar alguns comportamentos, depois eu volto nele, tá? Então vamos dar um OK aqui. E aqui na nossa Firewall Policies, o que a gente tem? A gente vai ter aqui, quando eu vier da minha rede FortiGate Partner, que é 172.28.00/24, que nem a gente viu nas rotas, com destino ao nosso VIP 172.16.2.3, ele vai traduzir para 192.168.0.10. Beleza, isso vai funcionar perfeitamente. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos abrir esse nosso VPC. Ele vai pegar um IP dessa rede 172.28.0.10. Aqui eu vou botar um sniffer para a gente verificar essa conexão. Então no sniffer a gente pode botar network também em vez de host, tá? Então aqui eu vou botar network só para vocês entenderem melhor. Então aqui na nossa VPC eu vou dar um ping 172.16.2.3. Então beleza, a gente está pingando aqui. E aqui no sniffer o que a gente pode ver? Deixa eu pausar aqui. Então ele veio 172.28.0.2 em direção 172.16.2.3. Ele chegou aqui na porta 4 e ele já fez o NAT. Então, o 172.28.0.2 já foi para 192.168.0.10. O 192.168.0.10 respondeu para o 172.28.0.2 e quando chegou aqui na VPN, ele já traduziu de volta para 172.16.2.3. Beleza, então a gente vê que essa conexão aqui, essa configuração está funcionando perfeitamente. Agora vamos fazer um outro teste.
A gente vai pegar aqui o nosso VPC. Esse nosso VPC está dentro da nossa rede. Se a gente der um show IP, a gente vai ver que o IP dele é 192.168.0.10. Então, eu vou fazer um outro sniffer aqui. Ele vai ser diagnose, sniffer, packet, n. Eu vou botar dois hosts aqui. 172.28.0.1, que é o IP de LAN aqui desse meu FortiGate aqui, do partner, aqui, ó. 8844, que vai ser um host que eu vou testar da internet. Então, vamos pegar nosso VPC aqui, já esse, beleza. Vamos dar aqui, então, um ping 172.28.0.1. Beleza, tá funcionando também, né? Beleza. Quando ele chega a 192.168.0.10, vai para 172.28.0.1. E aqui, quando ele chega na VPN, ele já faz o translate, né? Já faz o DNAT, o SNAT aqui no caso, né? 172.16.2.3 e flui tudo certinho. Agora, vamos fazer um outro teste. Eu vou pingar a internet. A gente pode ver que a gente não está tendo resposta. Por quê? Quando ele chega aqui na minha interface de saída, que é a port 2, ele está fazendo o mesmo SertNAT, o 72.16.2.3. Por que isso está ocorrendo? Porque aqui no nosso VIP a gente tem a interface N, então eu não estou especificando a interface. Então aqui a gente tem duas opções. Uma só é possível nessas versões mais novas, eu não tenho certeza exatamente em qual versão que mudou esse comportamento, mas eu pegava muito esse comportamento no passado, que é o quê? A gente criar dois DNATs, um para cada VPN. Então, vamos fazer isso. Para isso, eu vou ter que excluir essa policy. Então, eu vou editá-la aqui no CLI, salvar ela, excluir, e a gente vai vir aqui no VIP e vai botar aqui que vai ser só para FortiGate Partner 1. Vou clonar ela e vou botar aqui no final FGT Partner 2, por exemplo. Vou colocar aqui o FGT Partner 2. E aqui vou recriar a nossa policy e vamos só adicionar o outro DNAT para funcionar com as duas VPNs, né, caso a primeira VPN. Então, agora, vamos fazer os testes novamente. Vamos pingar o 28.0.1, continua funcionando, maravilha. Vamos pingar o 8844, agora também está funcionando. Beleza, mas, por exemplo, se você não estiver nessa versão que é possível fazer isso, estiver numa versão mais antiga, aqui eu estou usando a 728 para fazer testes, tá? Ou, vamos lá, se você tiver 9 VPNs e tu tem um monte de DNAT, tu vai fazer todos esses DNAT vezes 9, imagina que tu tem uns 30 hosts diferentes para acessar através do DNAT, 30 vezes 9, tu vai ter 270 DNATs, fica complicado, né? Então, vamos lá, vamos excluir novamente isso aqui. Vamos só copiar aqui. Vamos excluir. Eu vou excluir essa. Vou editar essa daqui e colocar N novamente. Para tirar esse. Vamos mandar de volta aqui. Bom, voltamos ao nosso cenário original. Só temos um DNAT. O que a gente vai fazer nesse DNAT? A gente vai vir aqui em Config, Firewall VIP. Vou aumentar para vocês. Usar um edit nele. E aqui a gente tem uma opção que é Set Source Interface Filter. Então é src int f filter. Aqui a gente vai botar quais as interfaces que a gente quer. Então a gente vai botar aqui FGT Partner 1, FGT Partner 2. Usar um end. E agora vamos fazer os testes novamente. Vamos abrir o nosso sniffer aqui. Vamos pingar para o nosso IP da VPN antes. Maravilha, está funcionando como deveria. Vamos pingar para a internet agora. Maravilha, também está funcionando como deveria. Ele está pegando o nosso SNAT que deveria pegar, que é o IP da interface da minha internet. Então, com isso a gente pode resolver esse problema. Agora vamos voltar para o nosso PowerPoint. A gente tem mais um tipo de VIP que é o Port Forwarding. Então, vamos imaginar que você tem o nosso servidor na porta 443, mas tu quer entregar ele na internet com a 10443, porque a 443 do teu IP público tu já usa para outro serviço, por exemplo, tu usa para tua VPN, por exemplo. Você pode criar o VIP aqui, alterando aqui o Port Forwarding, né? Tu vai marcar Port Forwarding, one to one,
Tu vai marcar External Service Port, ou seja, a porta externa, DS443, e vai mapear para a porta interna para 443. Daí o que vai acontecer? No pacote original, o nosso destino vai ser o 100, 100, 103, 2.10.443, que é a porta. Quando ele chegar no FortiGate, ele vai ser traduzido para 192.168.0.10, 443. Então ele vai traduzir a porta também. Então a gente vai ter um DNAT com PAT. E aqui a nossa Firewall Policy fica exatamente igual, não precisa alterar nada. No Port Forwarding, a gente pode ter esse mesmo comportamento aqui que a gente falou. Então vamos fazer uma alteração aqui no nosso VIP. A primeira coisa, vamos dar um edit aqui, Firewall VIP, edit DNAT, e eu vou tirar também esse Source Interface Filter. E aqui no nosso DNAT, aqui eu vou marcar que eu quero fazer Port Forwarding. No caso, eu não vou fazer de porta exatamente, né? Eu vou fazer do protocolo ICMP, só para a gente testar que é mais fácil, né, pessoal? Então, a gente dá um OK aqui. E vamos abrir o nosso sniffer e vamos lá no nosso VPC. Então, continuo pingando, meu 172.28.0.1. De lá, eles só vão conseguir me pingar agora, não vão conseguir acessar nenhuma porta, 443, nem SMB, nem nada, né? Porque a gente especificou que o VIP ele só está fazendo um porting forward de ICMP. Então, se a gente vier no nosso outro aqui, VPC, eu vou conseguir pingar 172.23. Porém, por exemplo, mas se eu der um 16.23 menos P maiúsculo 6 menos P 443, que seria HTTPS, vou adicionar um IP aqui no sniffer e rodar de novo o comando, vocês vão ver aqui, ó, que ele vai chegar aqui, né? Mas provavelmente está dando deny, né? Então, se a gente vier aqui, ó, diagnose, debug, ou dá um source address aqui, 172.28.0.2, diagnose, debug, flow, trace, start, sem diagnose, debug, enable. Vamos fazer de novo aqui. Ó, ele está caindo na policy 0, né? Por quê? Porque não está especificado lá no nosso VIP que a gente quer a porta 443. Beleza, até aí sem mistério. Era o que a gente queria mesmo. Vamos habilitar aqui. Vamos voltar para o nosso sniffer. Pingar a internet. Então, 8844. Pode ver que está acontecendo aquele mesmo problema, né? Ele está saindo com o source NAT do IP do VIP. Porém, se a gente fizer aqui ping 8844 menos P de protocolo 17, que é o DP, menos P53, que é o DNS, a gente vê que aqui ele está saindo corretamente. E está dando timeout aqui, mas não se preocupem, tá? Porque eu não estou fazendo uma consulta DNS de verdade. Mas a gente pode ver que aqui, ó, ele está 92.010, ele está fazendo translate para 100, 100, 101. Então está correto. Então a gente pode ver que quando a gente utiliza aqui no VIP, a gente utiliza o port forwarding, vai ser só para a porta específica que a gente fez aqui o port forwarding, não vai ser para todo o tráfego, tá? E a gente pode resolver do mesmo jeito, a gente pode colocar lá o source interface, tá? O source interface filter. Outra questão que a gente usa às vezes é que o optional filters, né? A gente pode botar aqui serviços, por exemplo, vou botar ao ICMP, que seria o ping. A gente vai dar um OK. A gente vai ver aqui que do nosso outro lado, a gente vai continuar pingando, né? A gente continua pingando porque o nosso filtro está para o serviço ICMP. Porém, aqui no nosso amigo aqui, vamos lá, a gente vai conseguir ainda pingar também. Se a gente for para a internet, o ping não vai funcionar também, porque a gente pode ver que o SNAT está indo errado. E se a gente tentar em outro protocolo que não está especificado ali, vai ocorrer a mesma coisa, ele também vai sair com o SNAT errado. Então, essa questão aí só funciona para o port forwarding. De qualquer forma, se a gente vier aqui editar, né? Colocar o source INTF filter, a gente vai funcionar corretamente. Ele vai vir aqui. A gente vai ver aqui que está funcionando certinho. E o ping também, né? Vai funcionar certinho. Ó, também vai estar respondendo certinho. Então, isso é uma das questões aí mais importantes que eu queria comentar desse vídeo, né?
porque eu vejo pouca gente falando desse cara aqui e ele ajuda muito a gente a evitar muito trabalho, tá? Bom, vamos voltar agora para o nosso PowerPoint. Uma outra questão que a gente tem é políticas de deny. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai precisar fazer uma política de deny para alguns VIPs, né? E, por exemplo, a gente pode fazer uma policy com objetos de GeoIP, bloqueando alguns países, por exemplo. Bah, não quero que a Coreia do Norte e a Rússia, por exemplo, acessem meus serviços aqui, não tem porquê. Ou mesmo, às vezes, a gente detectou ali, através do nosso IPS, né, ou uma outra ferramenta, né, que tinha um IP ali tentando realizar um ataque num servidor. Aí tu faz um grupinho ali de IPs bloqueados e coloca para fazer o bloqueio. Geralmente, né, antigamente, fazer uma policy simples assim não ia resolver. Hoje resolve nas versões mais novas, a partir da 7.2.4. Mas aqui vai ficar um alerta também para quem está utilizando ainda as versões mais antigas, né? Tem muita gente utilizando ainda 6.4 e a 7.0, né? O que acontece? Esses objetos comuns, IPs, subnets, objeto ALL, não dava match em VIP. Ou seja, mesmo a política de deny estando acima da política do VIP, o tráfego desse IP bloqueado vai dar match na política do VIP. Então, antigamente, o que a gente fazia? A gente habilitava o match VIP aqui na policy de deny via CLI. Porém, hoje, o match VIP enable, quando a policy é do tipo deny, é o default. Então, só vai ter um match VIP disable se alguém colocou na mão, ou se tu já tinha a policy antes de fazer o update para uma versão após a 7.2.4. Então, se a policy já existia, ela vai ficar do jeito que ela estava lá, né? E tu vai ter que mudar para o match VIP enable manualmente. Outra opção é que tu pode botar o VIP como destino. Só que às vezes é ruim, né? Porque pode ser um cliente, por exemplo, que toda hora tu está criando um VIP novo, né? Daí tu tem que se lembrar de vir colocar na policy ou adicionar num grupo lá, tipo um grupo, todos os VIPs, por exemplo. Tem que ficar se lembrando disso. Então eu sempre preferi deixar o destino address como all, né? E dar um match VIP enable. Então essa questão que eu falei da 7.2.4, eu até deixei aqui um link, né? Que é as Changes in Default Behavior na 7.2.4. A gente pode entrar aqui no link e a gente procurar aqui para o Match VIP, ó, vai estar escrito aqui, né? Novas Firewall Policies com a ação de deny, o set Match VIP vai ser Enable por default. Quando eu estiver fazendo upgrade de uma versão anterior, as policies antigas vai manter o Match VIP conforme estava, ou Enable ou Disable, né? Não vai modificar nada do que já existia. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham agregado algum conhecimento, né? Que tenha deixado mais claro ali como funciona o DNAT, como funcionam os VIPs aqui no nosso FortiGate. E se você gostou do vídeo, verifica se tu já está inscrito aí no nosso canal, se inscreve no canal para ajudar a gente, compartilha com seus amigos, seus colegas, curta o vídeo. Se tu puder compartilhar no LinkedIn, compartilhar no Facebook, isso ajuda bastante para o nosso canal crescer. E também eu vou deixar aqui o convite para entrar no nosso grupo aqui do WhatsApp, é o primeiro link na descrição, que lá a gente troca bastante ideias e se ajuda no dia a dia, resolvendo nossos problemas de uma forma muito mais rápida, né, com o apoio aí da comunidade. Valeu, pessoal, até mais!